Olá, eu sou Julia Antunes, fisioterapeuta formada pelo FMG, com pós-graduação em Fisioterapia na Saúde da Mulher pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. E vou elaborar para vocês um decorrer de algumas aulas sobre gestação, sobre parto e tudo que a gente pode ajudar vocês de forma gratuita aqui pela internet para vocês terem uma experiência mais positiva na gestação, no parto e no pós-parto. Então, primeiro, a gente está no ano de 2023, esse vídeo de 2023, então eu tenho 31 anos, eu sou casada, ainda não tenho filhos, já estou nessa área, esse é meu 9º ano de fisioterapeuta formada e desde o comecinho sempre trabalhando com obstetrícia, que é o meu grande amor. E aí eu vou trazer para vocês algumas informações sobre a gestação em si, né? E eu vou dividir em algumas aulas, algumas partes, que eu vou postando aos poucos para vocês. Bom, então primeiro eu gostaria de falar com vocês sobre as mudanças corporais na gestação. E aí o que a gente tem? Eu vou trazer para vocês aqui os slides que eu estou vendo aqui, para vocês verem aí também. Bom, então primeiro, a gente tem alteração cardiovascular. O que é cardiovascular? Nosso sistema do coração e os nossos vasos, nossas artérias, nossas veias. Então, nós temos um aumento de 50% do volume sanguíneo, passando a ter, de 4,5 vai para 7 litros de sangue na gestação. Aumento da frequência cardíaca, aumento de varizes, muito comum isso aparecer na gestação. E aí, o que a gente precisa tomar cuidado em relação ao sistema cardiovascular? Recomenda-se sim o uso de meias compressivas durante a gestação. Você vai conversar com seu obstetra, com sua fisioterapeuta, a pessoa que está com você durante a gestação, para te instruir melhor sobre qual meia escolher. Importantíssima a hidratação diária de mais de 2,5 litros de água. A grávida, ela tem um problema, que quanto mais água ela bebe, mais ela quer fazer xixi e vai muitas vezes ao banheiro. Isso, algumas vezes, é irritante. Mas é muito importante hidratar-se, porque você está hidratando você e o seu bebê. Então, são 2 corpos funcionando ali. É necessária muita água. E realizar exercício físico com vestimentas leves, boa hidratação, sem exaustão. Então, deve ser um exercício físico que você consegue conversar sem ficar dessa maneira. Então, você consegue conversar, consegue fazer sua prática, sentir-se bem, sem ficar cansada. E é necessária a liberação do obstetra para uma maior tranquilidade para você e para ele também. Mas a gente sabe, hoje temos inúmeros estudos que a prática de exercício físico deve ser para todas as gestantes, exceto mulheres com placenta prévia, sangramento, trabalho de parto prematuro, colo aberto. Então, no começo da gestação, tá bom? No final, isso aí não faz diferença nenhuma. Então, o exercício físico deve ser realizado por todas as gestantes. A gente tem inúmeros benefícios cardiovasculares, musculares, esqueléticos, para a saúde do bebê. Exercício físico não traz um parto prematuro. Quanto mais bem treinada a mulher estiver, melhor. Se você não treinava antes de gestar, você vai começar aos poucos, claro, como qualquer outra pessoa. Ninguém começa indo na academia 300 vezes na semana. Você vai começar aos poucos, com um tempo reduzido, depois ir aumentando. A mulher que já treinava vai continuar treinando, e aquela mulher que treinava em alta intensidade pode sim fazer seu exercício mais exaustivo, mas sem chegar no limite de ficar sem conseguir falar, sem muito estresse, tá bom? Então, todo mundo pode fazer exercício físico. E reduzir o sal, pra gente evitar A gente sabe que qualquer pessoa com excesso de sal na dieta sobrecarrega o sistema cardiovascular. A grávida, então, mais ainda. Bom, alterações respiratórias. Essa imagem é muito sensacional. A gente vê um corpo, de uma mulher sem gestar e de repente aquele bebê comprimindo o intestino, comprimindo ali a região diafragmática, dificultando a respiração. Então, todas as mulheres grávidas vão ter dificuldade de falar, elas começam a falar assim, aí vai cansando, tem que parar um pouquinho, pode estar sentada, mas tem esse cansaço. Por quê? A região diafragmática ficava aqui, com o pulmão aqui, e o útero aqui embaixo. Então, quando o útero vai crescendo, ele vai empurrando todo mundo, inclusive região diafragmática, dificultando a expansão pulmonar. Então, a mulher grávida vai ter mais dificuldade, sim, para respirar.
E aí, o que é muito importante? Ao longo da gestação, a mulher treinar a sua respiração. Parar um minutinho no começo, no final do dia, no meio do dia, para respirar, para se organizar, porque o corpo acostumou, vamos colocar aqui 30 anos com o diafragma aqui e o útero aqui. Aí, do nada, 30 anos depois, esse útero começou a crescer e chegar lá perto da região diafragmática. Então, é muita novidade para o corpo. Então, você parar um tempinho, respirar profundamente, organizar, levar o ar principalmente para a região de base das costelas. O nosso pulmão é um triângulo. Se a gente respira muito, só aqui em cima, a gente está oxigenando só a parte mais alta desse triângulo, onde a base, que é maior, negligenciamos. Então, é interessante uma respiração mais de base de costela. Você pode colocar uma mão no peito, uma mão no abdômen. E essas duas mãos deveriam expandir de forma uniforme, não só mais em cima ou então mais embaixo. Então, respirar é muito importante, tanto para a mulher conseguir se organizar, oxigenar bem ela, suas células e o seu bebê. E para o parto é muito importante a respiração. A gente tem vários relatos sobre uma experiência positiva de parto e tendo essas contrações, eu vou dizer, controladas através da respiração. A mulher consegue ter uma melhor caminhada no trabalho de parto ativo por conta da respiração. Então, respirem. Digestórias. Assim como a região diafragmática fica comprimida por conta do aumento do útero, estômago também. Então, é muito comum a gente escutar que tem mais dificuldade para se alimentar, ou tem azia, enjoo, náusea. Então, é essa tanto alteração física quanto hormonal que a gestação traz, pode ter alterações digestórias. E aí, muitas mulheres têm alívio dessas náuseas, desses enjoos, com água com gás e com alimentos cítricos ou geladinhos. Então, picolés são muito bem-vindos. O abacaxi geladinho, o melão geladinho, qualquer coisa geladinha. E muitas veem benefício em comer menos quantidades, mas mais frequente, para não ficar com o estômago vazio o tempo demais. Então, a mesma quantidade de comida que você comeria no dia, mas aí você faz um intervalo menor, porque tá com esse estômago muito vazio pode gerar essa azia, refluxo, então tem alteração digestória também. E também, a gente falou de estômago, então um pouquinho mais para baixo, o intestino fica, na maioria das mulheres, bem prejudicado na gestação. Primeiro, por conta da progesterona, que é o hormônio que sustenta a gestação. A progesterona, ela primeiro a mulher que vai liberar essa progesterona pro bebê ficar grudado no útero, e depois de um tempo a placenta que vai assumir esse papel de liberar a progesterona para a gestação continuar acontecendo. E essa progesterona na musculatura lisa de intestino, né, que os músculos do intestino são de tipo de fibra lisa, eles normalmente têm uma dificuldade de fazer sutivação. Então, é muito comum a constipação, a prisão de ventre na gestação, principalmente por conta da progesterona, e também pode ser porque algumas mulheres fazem suplementação do ferro, que é super importante usar ferro na gestação, ainda mais que no pós-parto, a mulher vai sangrar muito no parto, precisa ter essa reserva de ferro. E o ferro, muitas vezes, pode gerar essa constipação também. E fisicamente, aquele bebê, aquele intestino que ficava livre na cavidade abdominal, agora está um pouco comprimido por conta do bebê. Então, o peristatismo pode estar prejudicado. E o que é importante para esse intestino? Exercício físico, caminhada, aeróbico, exercício de força, qualquer coisa. O intestino precisa que o corpo se movimente para ele conseguir se movimentar também. Hidratação, então água novamente. Uma boa alimentação bem organizada, evitando ao máximo industrializados, processados, frituras, aquilo que a gente sabe que a gente não deve comer, né, gente? Dar preferência a frutas, a legumes. A mulher que puder ser acompanhada por uma nutricionista materno-infantil é fundamental, que ela vai te orientar quanto aos melhores alimentos para ingerir e te fazer suplementação de vitaminas. Mas aquela mulher que não pode fazer esse acompanhamento, a gente sabe, gente, sanduíche não é legal, refrigerante não é legal, doce não é legal. A gente sabe, chips, né? Então, como se fosse assim, a gente tem aquela frase, né?
descasque mais, desembale menos, né? Então vamos descascar as frutas, os legumes e desembalar menos alimentos que vêm da indústria, né? Pegar as coisas que vêm da terra mesmo. E uma coisa também muito, muito legal para intestino é o uso de probióticos, que eles ajudam a organizar melhor a flora, facilitando a formação das fezes, né? Que fica mais constipada na gestação. Alterações nervosas na gestação. Que mulher que não ficou com a cabeça ruim na gestação, gente? Faz uma coisa, esquece, tem que pensar numa coisa para falar, não sabe falar a palavra. Então, o cérebro da mulher na gestação fica bem desorganizado. Isso porque o cérebro, ele foca sua atenção para aquilo que é mais importante, que é formar aquele ser. Então, realmente, as energias estão indo para outro lugar. Então, a mulher tem uma diminuição da massa, da atividade cerebral da atividade cerebral durante a gestação, para focar na formação daquele bebê. E aí, a gente tem essas alterações na gestação, né, de esquecimento, e no pós-parto a gente pode ver muitas questões relacionadas ao humor, alteração de humor, depressão, baby blues, que é um estado mais tristinho, principalmente nos 15 primeiros dias. Então é muito importante contar com uma rede de apoio. A gente sabe que não é todo mundo que pode contar com uma rede de apoio, mas essa mulher tem que ser ao máximo abraçada pelas pessoas que estão em volta, né? Porque é uma cascata de hormônios muito intensa, muito forte. Então, num dia tem um bebê dentro de você, outro dia já não tem, aí você vê seu corpo, dificuldade para amamentar, se machucou o perinho, tá chato para sentar, se teve cesárea é difícil movimentar. Então, é muito estresse, é muita informação num período de tempo muito curto. Então, pode ser que aconteça essa tristeza pós-parto, de chorar, de cansaço e tem o chorar de tristeza. E quem está em volta dessa puérpera tem que ficar atenta às atitudes dela para ver se ela está agindo normal ou está fora demais dessa normalidade dela. Alterações sensoriais, gente. Olha que fantástico. Como há mais vascularização, a gente viu que aumenta 50% do volume sanguíneo do corpo, fica também mais vascularizado os nossos sentidos. E aí, por exemplo, o nariz e a boca, a mucosa fica muito bem aguçada de forma protetiva. Então, o corpo se organiza para aquela mulher não ingerir alguma coisa estragada, alguma coisa que vai ser deletéria para ela e para o bebê dela. Então, consegue pescar uns cheiros, uns odores de coisa estragada mais rápido, prova alguma coisa falando, não, isso aqui tá estragado, pro corpo não ingerir aquilo que poderia fazer mal pra criança e pra mãe. Muito legal isso, né, gente? Muito bem organizadinho. Alterações endócrinas. Então, como gestação é hormônio até falar chega. Hormônio. Tudo em doses muito elevadas que a mulher não estava acostumada. Então, é comum náusea, muito sono. O corpo da mulher está produzindo outro corpo. Então, ela tem que gerar muita energia para produzir outro corpinho. Então, vai dar sono mesmo, principalmente no primeiro e no último trimestre. E essas alterações de humor. Tô feliz, tô triste, tô brava, tô alegre, tô respondona, tô sendo sincera. Então, por questões hormonais, a mulher fica bem desorganizada. E é super normal, super normal. Se ela sentir que algo está exagerado, vale a pena um acompanhamento talvez com um terapeuta, porque pode ser, além de alterações hormonais, pode estar desencadeando alguma questão também psicológica. E aí, pra gente ver se esses hormônios sempre estão bem organizados, se a saúde da mulher está boa, fazer exames laboratoriais, pelo menos um por trimestre, né? Pra gente ver se tá tudo bem com a saúde da mãe e do bebê. Alterações excretoras, eu acho que isso pega muito. Como tem mais sangue circulando, o rim filtra mais esse sangue, então você produz mais xixi. E aí, é comum a gente ver esse aumento de vezes de ir ao banheiro no primeiro e no terceiro trimestre. Aí no primeiro trimestre eu falo, gente, mas eu nem tô com barriga pesada, por que eu tô indo tanto ao banheiro assim? Por alteração hormonal. A progesterona, ela pode ser mais excitatória para a bexiga no primeiro trimestre, então toda hora a mulher quer fazer xixi. E lá no terceiro trimestre, agora por questões físicas, né? Então tem o peso do bebê ali
da placenta, do líquido, do útero, tudo pesando naquela bexiga lá embaixo, então a mulher vai querer fazer mais xixi mesmo. E tem mais sangue para ela filtrar, então vai produzir mais xixi também. Então aí vocês podem ver como a cabeça do bebê fica bem em cima da bexiga. Então a mulher vai querer fazer xixi toda hora. Um pouquinho de xixi que tá naquela bexiga, os receptores da bexiga já falam, tá cheio, quero esvaziar. Então olhando só como é que fica a cabecinha bem ali na bexiga mesmo. Mas mesmo assim, igual eu falei antes, continue bebendo água. É que eu falei nas alterações cardiovasculares, que como toda hora vai no banheiro, quer beber menos água, mas não faça isso não, tá? Seu xixi tem que sempre sair clarinho, não pode sair xixi escuro. Quando o xixi tá saindo clarinho, quer dizer que você está bem hidratada. E aí, para evitar as idas à noite no banheiro, 4 horas, pelo menos, antes de dormir. Então, se você deita às 10, a partir das 6, tenta não ficar bebendo muita água para dar tempo do seu corpo filtrar essa água que entrou e evitar com que você levante à noite. Alterações reprodutoras. Então, originalmente, o útero tem um tamanho mais ou menos de uma pera, né? Pequenininho assim, mais gordinho em cima e mais afinalado embaixo. E no final da gestação, o útero vai chegar a 40 vezes o seu tamanho original, aumentando. Então, ele pesava cerca de 100 gramas. No final da gestação, ele pode aumentar 1 quilo. Então, quando a gente pega uma mulher que vai engordar, em média, na gestação 13 quilos, 1 quilo desses 13 é de útero. E aí, a quantidade de volume que cabia nesse útero originalmente, que é 1/4 de colher de chá, no final da gestação cabe 1 litro de líquido, né? Então, pensa aí de novo, dos 13 quilos da gestação, 1 quilo de útero, 1 quilo de líquidos, né? Muito peso ali dentro. E aí, no trabalho de parto, o útero e suas fibras musculares têm esse formato, que no trabalho de parto e na menstruação, as fibras do topo do útero, do fundo do útero, da parte mais de cima, elas são mais potentes na sua contração para empurrar o conteúdo de dentro lá para fora, seja sangue, então para fazer essa contração aqui que a gente sente como cólica, e no trabalho de parto para o nascimento do bebê. Então o útero, ele não aperta assim para o bebê nascer, ele vem fazendo isso aqui para empurrar o bebê lá para fora. Alterações do sistema esquelético. Bom, o corpo da mulher faz de tudo para fazer com que essa gestação ocorra bem, que esse feto seja bem formado, que esse bebê seja bem completinho. Então, o corpo tanto faz de onde está vindo esse mineral, eu vou levar para o bebê. É importante levar para o bebê. Nem que isso custe tirar o cálcio da própria mãe. Por isso que é muito importante a suplementação de cálcio na gestação. Alimentar-se bem de vegetais escuros, verdes escuros, né? Proteína, para te dar nutrição, para você continuar mantendo-se bem. Então, o corpo da mulher faz de tudo para oferecer todos os nutrientes para o bebê, para poder se desenvolver. Inclusive, retirar o cálcio dos ossos da mãe para passar para a criança. Os exames laboratoriais devem estar em dia para evitar essas deficiências nutricionais nos corpos das mães. Então, acompanhar a gestação, fazer um pré-natal é muito importante, né? Às vezes suplementar um cálcio, ter uma alimentação cheia de verde escuro, cheia de proteína e exercício físico, principalmente de força. O exercício de força, ele gera... Bom, a gente tem um músculo e o músculo tem tendão para grudar o músculo no osso para a gente poder fazer os movimentos. Então, tem um tendão aqui, um músculo e um tendão aqui. Quando a gente faz essa ativação do músculo, repuxa o tendão e o tendão dá uma informação lá no osso, que eu preciso que você esteja bem ancorado para eu não sair de você. E essa informação é muito importante para o osso manter-se saudável. Então, o exercício físico de força é muito importante na gestação. Tanto o aeróbico quanto de força. Outras alterações esqueléticas. Então, é natural, é fisiológico, é esperado que o corpo da mulher, que as curvaturas da coluna se acentuem. Nós temos lordose cervical, cifose torácica, lordose lombar. A gente tem isso, tá? Eu não tenho lordose, todo mundo tem lordose. Mas na gestação essas curvaturas vão se acentuar porque a barriga vai para frente. Então o centro de gravidade é deslocado para frente. Para a mulher não cair de cara,
ela tem que ajustar a lombar dela, a torácica, a cervical para ela achar um centro perfeito. Então, essas alterações são muito importantes na gestação, elas vão acontecer e, de novo, reforço, exercício físico é muito importante, principalmente o de força, para a gente sustentar esse corpo no novo formato que ele está. Então, ele vai estar todo descompensado quando a gente pensa assim, né, do formato original, mas ele precisa de força para poder se sustentar e evitar dores, evitar disfunções. E enquanto você treina na gestação, você faz uma reserva muscular lá para o pós-parto, porque você vai carregar neném o dia inteiro. Você tem que ter força nas costas, nos braços, no abdômen, nas pernas. Você tem que ter força. Então treine durante a gestação. Ah, eu não tenho dinheiro. Gente, tanto vídeo que a gente tem na internet de graça, de pessoas, de profissionais excelentes que vão fazer um acompanhamento com você semana a semana de graça. Que exercício que eu posso fazer? Então, caminhada no quarteirão. Eu não tenho tênis. Vai de chinelo, dá a volta no quarteirão de chinelo. Movimente-se. Sobe e desce degrau do seu prédio, sabe? Coisa tão simples, você não precisa ter dinheiro para pagar a academia. Tem que ter força de vontade para fazer, né? E aí, então vamos lá. Eu falei especificamente da coluna, mas a gente tem alteração dos pés. O que os pés das mulheres grávidas fazem? Nossos pés são mais ou menos assim. Na gestação, como a mulher aumenta peso, então fica mais pesado. Então, a gente tem mais peso para o pé suportar. E além disso, na gestação a gente tem a apuração hormonal, o hormônio chamado relaxina, que ele relaxa as articulações justamente para a mulher, articulações e musculaturas, justamente para a mulher poder crescer a sua barriga, ficar grávida, a pelve abrir, toda aquela sinfonia perfeita. Então, lá nos ossinhos do pé, nas articulações do pé, tá tendo essa ação da relaxina, então fica mais relaxadinho e tem peso. O que o pé costuma fazer então? Abaixar o arco e alargar. Então tem mulher no pós-parto que reclama que perdeu tênis, que perdeu sapato, porque estava com o pé grande. Isso pode acontecer mesmo. E aí, o ajuste que o pé dá no chão também, além de ele fazer isso aqui, para a mulher consertar o seu centro de gravidade que foi para frente, os pés tendem a abrir, a afastar. Então a mulher tem a experiência de andar igual uma pinguinzinha, né? Vocês já viram ela andar assim. Como o pé se adapta, a força que vem do chão passa pelo pé, sobe e vai pro joelho. Então o joelho da mulher grávida tende a ficar, como se diz, esticado para trás e um pouquinho para dentro, para fazer essas compensações pela alteração do centro de gravidade. A pelve tende a rodar para frente, então a mulher fica com o bumbum mais empinado, e a pelve rodando para frente faz com que a lordose lombar se acentue mais. E a cifose torácica também se acentue mais, e a lordose cervical também se acentue mais. Então, as colunas modificam. Como a cifose torácica vai para trás e a mama também pesa na frente, os ombros das grávidas tendem a rodar para frente, por isso que é tão importante o exercício de força para as costas, para ter essa sustentação melhor da região torácica. E a cabeça da mulher tende a ir para frente para fazer essa compensação que a coluna faz. Então também, de novo, é importante o exercício de força para as costas, para a gente ter isso aqui bem organizado, tá? Então, são alterações naturais, fisiológicas, a gente espera isso, mas num corpo despreparado podem trazer dores e desconfortos. Então, atentar-se à postura do seu trabalho. Se eu sou uma mulher que trabalha muito tempo em pé, então tenta sentar algumas vezes, passar um pouquinho sentada, fazer um fortalecimento de panturrilhas, alongar. Se você trabalha muito tempo sentada, levanta um pouco, movimente-se. Opte, se você puder, por adquirir uma bola suíça para você sentar nela. É muito interessante na gestação, trocar a cadeira dura pela bola suíça, é bem legal. E exercício físico, sempre. Alterações musculares. Então, os músculos, eles precisam sustentar uma carga que está maior para eles e principalmente os músculos do abdômen, eles são distendidos para o útero poder crescer. Tudo isso é esperado.
E quanto melhor o corpo da mulher estiver preparado para isso, melhor ela passa pela gestação. Exercício físico, né? Vocês já entenderam. Alterações do sistema imunológico. A mulher, ela tem uma queda da imunidade quando ela tá grávida. E é como se o corpo entendesse que o bebê fosse um corpo estranho. Então, o corpo da mulher se adapta ao bebê para eles entrarem em harmonia, para dar tudo certo. Mas mesmo assim, mesmo entrando em harmonia, a mulher fica mais suscetível a gripes, resfriados, infecções leves. Então é muito importante a mulher estar bem nutrida, bem hidratada, para evitar ao máximo essas questões de imunidade que podem acontecer. Estar com o cartão vacinal também em dia é muito importante. Check-up laboratorial e nutrição. Comer bem é muito importante para a nossa imunidade. Nutrir-se de vegetais, de legumes, de frutas, de proteína, de carboidrato sim, mas carboidratos bons, né? Mandioca, arroz, batata doce, inhame, que mais? Um bolo feito com farinha de arroz, um bolo feito com farinha de amêndoa. Então, isso. E para cuidar do nosso sistema imunológico, a mulher não pode consumir nenhuma gota de álcool na gestação e nem fumar ou usar qualquer outro tipo de droga, porque isso tudo vai pro bebê. Então não pode mesmo, nem uma tacinha, nem um traguinho, não pode mesmo, para a saúde do bebê e sua imunidade também. Alterações do sistema linfático vão estar também bem associadas com o sistema imunológico, porque é a linfa que vai fazendo esse carregamento de micro-organismos estranhos no corpo nosso para serem eliminados. Então, o sistema linfático vai estar muito ligado com o sistema imunológico e também com o cardiovascular. Por que com o cardiovascular? Como a gente tem aumento do volume sanguíneo, a gente também tem aumento do volume linfático do nosso corpo, porque a gente tem mais líquido circulando na gente. Então, quanto mais líquido a gente tem circulando, mais linfa é necessária também para fazer essa drenagem do corpo todo. E aí, como tem uma sobrecarga do sistema linfático, é muito comum o aparecimento de edema, que é inchaço, principalmente nas pernas, tornozelos e pés. E o que é... e outra questão, a progesterona, que é aquele hormônio que faz a sustentação, a manutenção da gestação, ele também facilita a retenção de líquidos, né, para a mulher ficar mais inchada. Então, o que é importante? Meia compressiva, exercício físico, aeróbico, fortalecimento de panturrilha, porque a panturrilha é como se fosse o nosso segundo coração. Ele é o coração que está na nossa parte de baixo do corpo. Então, ele ajuda a bombear esse líquido que está lá embaixo, lá para cima. E a mulher que puder pode fazer drenagem linfática na gestação, com um profissional que sabe trabalhar com grávida, tá? Porque tem um sentido certo para levar essa linfa, manobras no abdômen não podem ser feitas, então a mulher que puder fazer drenagem linfática pode, porém com um profissional que tem habilidade para trabalhar com gestante, certo? Alteração do sistema tegumentar, que é o quê? Pele. O que a gente tem de alteração na pele? Estrias, né? Como é um corpo que ficava numa posição e aí foi crescendo muito rápido, pode sim aparecer estria. E aí o que a gente pode fazer para essa estria? Hidratar tanto de fora para dentro quanto de dentro para fora. Mas mais vale o de dentro para fora, que é o quê? Ingestão de água. Não tem nada que eu falo assim que é prevenível. Se eu fizer isso eu não vou ter estria. Não tem. Mas a gente pode usar como recurso principalmente hidratação com água. Principalmente, porque a pele precisa de água. Então a gente com a pele mais bem hidratada, a gente pode ter um bom resultado lá em relação às estrias. Outra coisa também, controle do peso, né? Claro, qualquer ser humano. Se eu aumento muito o peso, eu fico maior, então tem mais chance do meu tecido não aguentar e provocar estria. Então, o controle de peso é muito importante para a saúde sua, para a saúde do seu bebê e por questões, vamos falar assim, estéticas, né? Por conta das estrias. Outra alteração de pele que acontece na gestação é o escurecimento de algumas áreas, como o rosto,
axila, mamas, a linha alba, virilha e vulva. O que acontece? Essas regiões têm muitos hormônios, são regiões muito hormonizadas. E aí, na gestação, como é um boom de hormônios, aquelas regiões tendem a ficar mais escuras. Isso é um problema? Não, isso não é um problema. Isso é normal. Isso é normal. O que a gente pode fazer? Por conta de melasma, proteger sua pele, tanto fisicamente como barreira física, né? Proteger sua pele para o sol não ficar ali queimando direto a sua pele. E esperar o tempo passar. Esperar o tempo passar. Essas regiões escuras da pele, como elas levaram 9 meses para escurecer, no pós-parto precisa também de 9 meses, 1 ano para clarear, tá? Então não preocupe, não precisa ficar caçando trem para ficar clareando sua pele. Uma hora ela vai clarear, beleza? Bom, essa foi a primeira parte da aula. Eu vou encerrar aqui, porque na parte 2 eu vou abordar cuidados com a diástase abdominal. E deixe-me ver mais que eu vou falar aqui, para não ficar muito extenso. Fica cansativo, né? Vamos falar então de diástase abdominal e assoalho pélvico? Então tá, parte 2, diástase abdominal e assoalho pélvico.